Olá pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo do canal mapastral.net. Eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer as previsões para o signo de Virgem em 2016, ok? Bom, de uma forma geral, os astrólogos usam os planetas, analisam, né, os planetas mais lentos para fazer uma análise de previsões anual, englobando, né, pontos maiores, né, mais amplos que pegam todo o ano, a energia anual. Como eu faço uma análise seguindo uma linha de tempo durante o ano, né, percorrendo o ano todo, eu considero outros pontos menores também. A questão dos eclipses, os movimentos retrógrados, entre outros pontos, como os aspectos também, alguns aspectos importantes que irão acontecer, ok? Bom, então a gente já começa o ano, em janeiro, com o movimento retrógrado de Mercúrio, que vai acontecer no dia 5 e vai até o dia 25, ele inicia no 1º grau de Aquário e volta até 14 graus de Capricórnio. Essa energia toda ela influencia o setor do amor, que é a casa 5, e principalmente para quem é do 2º e do 3º decanato, tá? E o que acontece ali? Vocês vão sentir uma necessidade de ajustar a expressão da comunicação e talvez também uma necessidade de sentir, principalmente para quem está em relacionamento, de sentir o afeto sendo expressado de uma forma mais verbal mesmo, né? Esse é um bom momento para ajustar, para pedir desculpas, por exemplo, se está brigado com o par, para reajustar, ajustar as situações afetivas aí que estejam desequilibradas. É um momento onde a conversa, a troca de ideias, de informações, de ponto de vista, ela fica favorecida. Não é muito bom para iniciar um relacionamento, para paqueras, por exemplo, para investir em um novo início, porque o Mercúrio, quando está em movimento retrógrado, ele puxa a questão da comunicação para dentro, para se interiorizar. Então, às vezes, assim, a gente perde um pouco a noção aí da expressão, se perde nos detalhes, fica desajustado, pode gerar alguns conflitos, mal entendidos em torno da comunicação. Então, para início de novos relacionamentos, ele não é tão favorável. Mas para ajustar a conversa com o par, resolver, colocar os pingos nos is aí da relação, funciona muito bem. E durante esse ano aí de 2016, nós vamos ter 4 períodos de movimento retrógrado de Mercúrio. Então, essa é a primeira fase que vai pegar a casa 5 de vocês do amor, ajudando bastante a resolver. Inclusive, assim, relacionamentos passados que terminaram de uma forma estranha, esquisita, aí, né? Essa é uma fase onde é favorável retomar a conversa para resolver alguns mal-entendidos, enfim, alguns problemas em torno da comunicação. É favorável para você procurar alguém aí em relacionamentos amorosos que tenha ficado meio perdido no passado. E há uma tendência de subir e de voltar, vir à tona algum interesse por alguém de passado, tá? Principalmente em torno de saber como a pessoa está, né? O interesse pela vida da pessoa. Se isso perdura, né, ou não, a gente vai saber, aí vocês, principalmente aí virginianos, irão saber depois do dia 25, que é quando ele volta ao movimento direto, e aí as coisas podem se estabilizar, ficarem mais para fora, né, virem para fora mesmo no sentido de regularizar, né? Então, isso para a gente perceber se flui ou não flui depois do dia 25 de janeiro, ok? Bom, quem tem o ascendente no signo de Virgem também deve considerar essas informações. Aliás, não só para Virgem, para todos os signos, tá? As previsões que eu faço, a gente considera sempre o signo em questão na casa 1. Aliás, para se fazer um horóscopo é assim que a gente faz, né? Então, quem tem o ascendente em Virgem recebe aí as influências nesses pontos fortemente também, tá? Bom, em janeiro ainda a gente tem também o Júpiter ingressando em movimento retrógrado, aí 2 dias depois, no dia 7 de janeiro. Só que Júpiter fica em um processo de retrogradação um pouco mais de tempo, né? Então, ele inicia em 23 graus de Virgem no dia 7 de janeiro e vai até o dia 9 de maio em 13 graus de Virgem. Ele começa, então, influenciando muito fortemente na casa 1 de vocês, né? Principalmente aí para quem é do 3º e do 2º decanato também, porque ele vai até 13 graus de Virgem, né? Pega o 2º decanato. Então, essa energia de Júpiter retrógrado na 1, ela é muito favorável para a expansão interior, para rever crenças, para rever as suas filosofias de vida, para rever a sua postura também, né? Outro ponto importante desse movimento retrógrado de Júpiter é porque ele rege a casa 4, o setor 4 de vocês, que diz respeito aí à família, né, que tem como assunto a questão da família. Então,
questões de mudanças de residências, compras de imóveis, processos judiciais que envolvam imóveis, assuntos jurídicos que envolvam família, por exemplo, eles tendem a ser resolvidos depois do dia 9 de maio. Antes disso, durante a fase do retrógrado, é mais um processo de as coisas se desenrolarem lentamente, ajustar, se precisar de documentação, se precisar de julgamento, se for um processo que está passando por uma fase de julgamento, de ajustes, é nessa fase que acontece essas situações, essas pequenas coisas, tá? Agora, dentro da família também, em termos de comportamento e situação de relacionamentos familiares, o Júpiter retrógrado, ele traz mais uma necessidade de ampliar as relações familiares, né? No sentido de você se posicionar melhor, porque ele é retrógrado, então a gente trabalha mais no interior. Você se posicionando melhor, entrando mais em sintonia com os propósitos familiares também. Como o Júpiter rege a questão da liberdade também, a necessidade da liberdade, da expansão do crescimento, em alguns momentos, né, desse período aí que vai até maio, até o dia 9 de maio, vocês podem sentir uma necessidade de soltar mais do ambiente familiar, se distanciar um pouco mais, não ficar tão preso, não ficar tão dependente do comportamento familiar, também das criações familiares. São possibilidades aí que estão no ar para vocês aí do signo de Virgem, tá? Então, quem é do terceiro e do segundo decanato sente muito mais fortemente essa energia. E as questões de mudança de residência, modificação, reformas também podem acontecer aí durante esse período. Às vezes nem muito as reformas planejadas, né? Mas reformas que venham acontecer, principalmente que partam muito da sua necessidade, porque ele está transitando na casa 1. Então, assim, que partam da sua necessidade de criar um ambiente diferente, ampliar o ambiente, essa necessidade de aumentar as coisas, ela pode ser bastante favorável aí durante esse período, principalmente para planejar. Júpiter, ele rege a questão da fé também. Então, essa fase do retrógrado, ela mexe, né? No início eu falei para vocês que tinha muita relação com as questões das suas filosofias, ajustar as suas crenças. Então, a fé também é uma fase em que vocês tendem a se ampliar internamente e a ficar mais, vamos dizer, acreditar mais no potencial mesmo, né? Mas aguardem até o dia 9 de maio para se arriscarem um pouquinho mais. Além de estar retrógrado, o Júpiter ainda está transitando no signo de vocês, Virgem, que é um signo de terra, né? É um signo que tem uma necessidade de maior segurança. Então, não há necessidade de se arriscar tanto aqui. É melhor planejar do que arriscar demais, ok? Bom, a gente tem depois também, em fevereiro, Mercúrio e Vênus e Plutão, todos em Capricórnio, que corresponde aí à casa 5, de novo o setor do amor, né? Então vocês estão percebendo que esse começo de ano envolve muitos aspectos, muitos pontos astrológicos aí na área do amor. Bom, essa tripla conjunção aqui, ela mostra muito a questão de uma necessidade de transformar, de melhorar vamos dizer, a expressão dos afetos. Mercúrio e Vênus têm relação como a gente demonstra o amor nessa casa, né? Como a gente demonstra. E o Plutão, ele traz essa necessidade de viver as coisas em um nível mais profundo, de se jogar profundamente nos relacionamentos afetivos. Então, esse é um período em que podem surgir aí amores arrebatadores aí para vocês virginianos, ou a necessidade de mergulhar a fundo em um sentimento, aí viver mais profundamente um sentimento. De qualquer forma, não é uma coisa muito passional, porque Capricórnio deixa vocês com os pés muito fincados na terra em termos de amor. Então, assim, é muito mais uma necessidade de compartilhar fisicamente do amor, né, de uma forma mais terrena, e do que uma paixão avassaladora, né? Embora o Plutão ele tenha esse lado dele forte, mas o Capricórnio traz um pouco de base, de estrutura, de firmeza. Mas é uma energia muito favorável para novos inícios de relacionamento. Para resolver ainda, continua a energia de resolver problemas de comunicação dentro do relacionamento. Uma fase boa para ajustar, colocar os pingos nos is, né? Em março, a gente tem 2 eventos importantes acontecendo no início de março. O primeiro é um eclipse total do solar que vai acontecer no signo de Peixes e corresponde à casa 7 dos relacionamentos com estabilidade, relacionamento com compromisso. Então, essa energia ela influencia fortemente aí o setor
relacionamentos, casamento, namoros de longo prazo. O eclipse solar, ele traz à tona algo que já estava sendo trabalhado. Ele só clareia aquilo que você já tinha uma ideia do que estava para acontecer. Nessa fase, então, pode se ajustar aí um relacionamento que estava meio cambaleando, pode se tornar um relacionamento mais com compromisso, tá? Então, vocês podem ingressar, há uma possibilidade no ar de ingressar em um relacionamento com mais estabilidade fortemente, tá? Essa é uma das fases. Agora, se vocês estão em um relacionamento já, esse é um período para clarear situações do relacionamento, para resolver também coisas que vocês já sabiam. Ele não traz novidades, nada muito diferente do que vocês já sabiam, mas ele vai clarear dúvidas, clarear mal-entendidos, clarear situações que precisam ser resolvidas dentro do relacionamento. De qualquer forma, ele ilumina o setor dos compromissos, então vai favorecer bastante. A casa 7 também, ela é favorável para contratos, né? Para parcerias, para associações. Então, se vocês estiverem também ingressando em algo desse tipo, precisarem assinar contratos, esse período ele é muito favorável, tá? Nesse mesmo dia a gente tem o Sol em Peixes fazendo uma oposição com o Júpiter, que está, neste momento, estará transitando no signo de vocês ainda em movimento retrógrado, né? Então, vai pegar o eixo da casa 7, casa 1, casa do outro, relacionamentos, casa do eu, né? Que é a casa de vocês mesmos. Aqui é uma necessidade de vocês, vamos dizer, balancearem quais são as suas crenças e quais são os seus pensamentos, as suas crenças, seus interesses em relação ao outro, né? Quanto você abre mão dos seus verdadeiros interesses para satisfazer o outro. E também na contrapartida, né? Quanto o relacionamento, o amor, o outro precisa da sua nutrição, vamos dizer, precisa do seu brilho, do seu sucesso, da sua energia, que você pode abrir mão um pouquinho das suas necessidades para nutri-las, tá? Então, também é uma fase que pega a casa 7 aí para um equilíbrio entre suas necessidades, necessidades dos outros, suas crenças e as crenças dos outros, a vontade de satisfazer o outro, muitas vezes abrindo mão de algo importante para você para poder ajudar o outro a conquistar algo maior também, tá? Bom, a gente tem também no mês de março, ainda no dia 13, o Júpiter em Virgem fazendo uma oposição ao Netuno, que estará no signo de Peixes. E aí, de novo, eixo casa 7, casa 1, amor, né, com compromisso, de novo. Só que agora essa energia de oposição entre Júpiter e Netuno, ela pede um pouco mais de atenção exatamente nesse equilíbrio da sua visão e crença em relação ao outro. É importante você não alimentar expectativas muito altas, muito exageradas, principalmente para quem está iniciando relacionamentos mais sólidos durante esse período. É interessante manter as coisas aqui mais em um equilíbrio, e como vocês são signo de terra, né? Mantenha os pés no chão mesmo, focados na realidade, que é um forte de vocês, e não alimentem tanto as expectativas, né? Haja visto que nesse período Júpiter ainda estará em movimento retrógrado, então pode ter uma perda de noção aí dos seus verdadeiros limites e aumentar muito aí seus ideais românticos, tá? Então esse é um período aí para ficar atento. A gente tem ainda um eclipse lunar acontecendo no final de março, no dia 23, e agora ele vai acontecer em Libra, né? Então ele influencia fortemente a casa 2, que é a casa do dinheiro, das finanças, né? E um eclipse lunar, ele traz algumas instabilidades. A Lua, né, tem as 4 fases, as instabilidades lunares. Então esse período e 6 meses posteriores a essa fase, é importante para vocês trabalharem em torno de organização financeira, porque pode haver aí alguns períodos de oscilação entre ganhos e gastos, né? Mesmo que você tenha um salário definido, certo? Os gastos podem trazer algumas oscilações. Como Libra é um signo de equilíbrio, o ideal aqui mesmo é você planejar, organizar e sempre buscar acordos, negociar se for possível, principalmente em negócios de grande importância, né? De grande quantia de dinheiro envolvida. Então é importante sempre procurar negociar aqui e procurar sempre acordos, porque pode haver aí algumas oscilações em torno de ganhos, tá? Bom, teremos o Júpiter em Virgem formando uma quadratura com Saturno também nesse dia 23.
Aqui já pega bastante a casa 1 e 4, duas casas importantes de novo, a casa do eu e a casa do 4, que é a casa da família. A gente falou lá no início do Júpiter retrógrado na casa 1, né, mexendo com o setor familiar, e aqui novamente, essa quadratura ela vai centrar mais em torno de responsabilidades familiares, a quadratura ela é sempre um aspecto desafiador, então novamente, assim, o ambiente doméstico, o ambiente da casa mesmo, né, pode acabar trazendo alguns ajustes, podem ser reformas que tenha que se fazer na casa, pequenas reformas para ajustar, consertar, consertos mesmo. A outra questão é rever questões estruturais familiares, questões de gastos, questões que envolvem os relacionamentos familiares, tudo que diz respeito ao ambiente familiar pode se tornar aqui ter uma necessidade de ajuste durante esse período, tá? A gente tem também o Saturno ingressando o seu movimento retrógrado anual, todo ano o Saturno fica retrógrado, né? Então neste próximo ano de 2016, isso acontecerá no dia 25 de março, em 16 graus de Sagitário, na casa 4 de vocês. E ele vai voltando até o 9 graus de Sagitário, então ele não sai da casa 4, tá? Então termina, né? Ele finaliza essa fase de retrógrado no dia 13 de agosto. E vai influenciar fortemente aí quem é do segundo e do primeiro decanato. De novo, aqui as questões familiares continuam no foco, né? E os ajustes dentro do lar, a necessidade de ter que rever questões familiares, pequenos empecilhos familiares aí vão ter a necessidade da sua atenção para resolvê-los. De qualquer forma, assim, em torno da estrutura familiar, o que tiver que se desenvolver, se desenrolar, provavelmente não acontece durante essa fase, tá? E vai até o 13 de agosto. Então, até 13 de agosto, o ambiente familiar ele tende a ter muita necessidade da tua atenção. Provavelmente com ajustes mesmo, né? Reformas, consertos, programas de documentos, questões que envolvam a família de uma forma geral. Tá? Outros envolvimentos na parte das relações familiares também vão pedir tua atenção. Depois de agosto, isso tende a amenizar um pouquinho mais, porque aí ele volta ao movimento direto, então as coisas começam a se desenrolar. Ao passo de Saturno, que não é muito rápido, tá? Bom, Marte também vai ter um movimento retrógrado no próximo ano, né? Ele fica a cada 18 meses em movimento retrógrado, então ele vai começar no 17 de abril, em 8 graus de Sagitário, também ali na casa 4 de vocês, e volta para 23 graus de Escorpião, que aí já corresponde à casa 3, ok? Então, essa energia aqui, ela vai influenciar fortemente quem é do primeiro decanato e do terceiro, tá? Para quem é do primeiro decanato, vai pegar a casa 4, que é a casa familiar, continua ainda afetando essas questões, e para quem é do terceiro decanato, vai influenciar mais no setor da comunicação mesmo, né? Mexe forte aí no setor da comunicação, vai precisar ajustar a questão da sua expressão. Marte ele tem uma energia do impulso ativo, mas como ele está em movimento retrógrado, talvez você sinta uma dificuldade para se posicionar com firmeza, com determinação, então vai precisar de um esforço maior nesse sentido. A agressividade deve ser uma coisa bastante trabalhada e educada durante esse período, né? Não se deixe vir à tona aí essa energia, porque o Marte está em retrógrado e ele vai pegar nesse final aí o Escorpião. E Marte e Escorpião, ele é profundo, né, no sentido da agressividade. Então, fiquem atentos aí nessa questão. Vênus ingressará aí no signo de Áries com trígono, com Saturno, né? Ele estará no signo de Áries e formará um trígono com Saturno no dia 18 de abril, influenciando a casa 8 e 4 de vocês, né? O Saturno em Sagitário, que corresponde à casa 4, o trígono de Vênus com Saturno, ele favorece de uma forma geral a solidificação de relacionamentos, né, afetivos. Ajuda a assumir compromissos, a estabilizar relações que estão no início, né, torna um vínculo mais forte, mais expressivo. Então, para quem estiver iniciando relacionamentos nessa fase, ele é bastante favorável. Agora, o eixo casa 8 e casa 4, ele mexe muito aí com a necessidade de você manter a sua estrutura mais firme em termos de relacionamento, se aprofundar na expressão, inclusive até na expressão da sexualidade se torna um pouquinho mais forte, uma necessidade mais profunda. De qualquer forma, a energia afetiva, ela é bem trabalhada porque ela traz uma necessidade de assumir compromissos. Então, é muito bom para quem está iniciando relacionamentos, tá? Teremos o segundo movimento retrógrado de Mercúrio, que acontece no dia 28 de abril.
Então ele vai até o dia 22 de maio, ele começa em Touro, em 23 graus de Touro, e vai até 14 graus de Touro, influenciando fortemente quem é do terceiro e do segundo decanato, na casa 9, que é o setor da espiritualidade, das filosofias. Esse é um período aí entre maio, final de abril, e até quase o final de maio, até o dia 22, em que vocês podem sentir uma curiosidade importante nesses setores, uma necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre as questões de filosofias de vida, uma necessidade de conhecer mais sobre a espiritualidade, a curiosidade mesmo, né? Ampliar os seus horizontes. Para quem já tem uma religião, pode sentir uma necessidade de buscar algo em outra religião, procurar pelo menos perceber aí alguma coisa nova. Enfim, há uma necessidade de ampliar os seus horizontes em termos de religião, de crença, de fé, de filosofias. Então, há provavelmente mudanças também de religião pode acontecer. Essa necessidade de buscar algo diferente, ela é latente aí para quem é do signo de Virgem, tá? E também a casa 9 é uma casa que tem ligação com a justiça. Então, o Mercúrio retrógrado nesse período, aí para quem tem processos jurídicos em andamento, pode trazer aí alguns assuntos para serem resolvidos. Necessidade, às vezes, de colocar uma documentação a mais, de rever alguns processos, por exemplo, que estavam estagnados ali, né? Ele traz uma necessidade de ajustes. Então, trazendo, por exemplo, um processo que estaria estagnado, aguardando um julgamento, ele pode iniciar o seu processo agora, mas depois do dia 22 é que as coisas se desenrolam, tá? Bom, Vênus em quadratura com Saturno, de novo aqui, 26 de maio, tá? E aí pega fortemente a questão dos relacionamentos, a gente teve um trígono. Agora, a quadratura, ela é um ponto que pode afetar mais a questão aqui da necessidade do reconhecimento do outro em torno do amor. Uma necessidade de receber o amor. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a autoestima aí, porque fica com aquela sensação meio de rejeição. Quem está iniciando relacionamentos também corre o risco aí de alguns relacionamentos não fluírem tão fortemente, não caminharem no sentido do compromisso, justamente por uma necessidade sua aí de se aprofundar em coisas mais estáveis, né? Então não é tão favorável para os relacionamentos mais estáveis. Pode existir aí, vamos dizer, alguns empecilhos e bloqueios, desafios para superar. Teremos agora, já no segundo semestre, um eclipse lunar que vai acontecer no dia 18 de agosto, em 25 graus de aquário, agora influenciando a casa 6, casa do trabalho diário. O eclipse lunar ele traz mudanças, então mudanças profissionais podem acontecer, mudança de trabalho, mudança de setor, mudança de atividade profissional. Quem passa por empresas quem está em empresas que estão em reestruturação pode passar aí por uma fase de mudanças entre as pessoas, né, entre convívio com as pessoas, ajuste aí dentro do ambiente de trabalho. Tudo que se relaciona com o seu trabalho diário pode ter mudanças. Daí até 6 meses depois, hein? Tá? Só levando em consideração aqui que sempre um eclipse ele traz influências para os próximos 6 meses, tá? Então é uma energia que vai trazer mudanças profissionais para vocês, para quem estiver procurando alternativas profissionais, mudar de emprego. Esse é um período que pode começar a mandar os currículos, enviar currículos novos, porque ele é propício para mudanças, tá? E instabilidade também. Se o trabalho não está legal, vocês já estão insatisfeitos, durante esses 6 meses, aí depois do dia 18 de agosto, essas insatisfações elas tendem a se acentuar, tá? Porque a Lua, ela rege o nosso lado emocional. Então, dentro do cotidiano de trabalho, isso vai ficar evidente a sua insatisfação. Vai precisar, vamos dizer, administrar isso se você quiser se manter no trabalho, ou se você quiser procurar um novo trabalho, já começar a pensar em como fazer isso, né? Bom, teremos uma conjunção de Júpiter com Vênus em 28 graus de Virgem, que acontecerá no dia 27 de agosto. Tá? Então, essa energia, como ela está no finalzinho de Virgem, ela vai influenciar tanto a casa 1 de vocês, como a casa 2, que é a casa do dinheiro. A casa 1 é a casa do eu externo, da imagem, né? Vênus em conjunção com Júpiter expande, é uma energia muito benéfica para o amor. Vocês vão se sentir muito mais atraentes. Para quem está procurando um par, essa é uma fase que pode surgir possibilidades amorosas para início de relacionamento. Quem já está em relacionamento sente o relacionamento se expandindo. Júpiter já saiu do movimento retrógrado em maio. Então,
Aqui é uma energia de expansão e crescimento mesmo, né? Que vocês vão perceber a energia fortemente para vocês, tá? E influenciando a casa 2, que é a casa das finanças, traz a possibilidade de ganhos, aumentos que podem vir por salários, por premiação, mais dinheiro que entra mesmo. Ele é muito favorável para negócios, para fechar negócios de grandes valores, tanto para como para receber também, ter aumento de salário, ter um ingresso de dinheiro durante esse período, tá? Bom, teremos aqui o Mercúrio retrógrado no seu terceiro movimento no dia 30 de agosto e vai até 22 de setembro. Então, essa fase ela inicia no último grau do signo de vocês, de Virgem, e volta até 14 graus de Virgem. Mercúrio retrógrado na casa 1 dificulta muito, ainda mais em Virgem, ele vai, vamos dizer assim, que a questão da organização diária, ela tende a se acentuar. Vocês podem, eu sei que o signo de Virgem ele é bastante organizado, porque é muito crítico consigo mesmo. Mas o Mercúrio retrógrado nessa faixa aí da casa 1 pode trazer algumas dificuldades em ajustar o cotidiano. Pode ser situações que estejam fora do controle de vocês, mas que traz algumas dificuldades, coisas que não se desenrolam tão facilmente. Às vezes, documentos que dependem de liberação de outras pessoas, de governo, enfim, de outros locais, acabam influenciando. A outra questão é com relação aos pensamentos, à expressão, porque o Mercúrio em Virgem, ele é um movimento direto, ele acentua muito a questão da concentração. Mas no movimento retrógrado, às vezes vocês podem ficar muito presos aos detalhes, né? E aí não é tão legal. Vamos dizer que vocês acabam perdendo muito tempo para chegar no nível da perfeição e acabam perdendo oportunidades, tá? Então tem que ficar muito atento aí durante esse período aí até o dia 22 de setembro para não ter essa dificuldade. Principalmente quem é do terceiro e do segundo decanato, tá? O eclipse solar anual vai acontecer no signo de vocês, em 9 graus de Virgem no dia 1 de setembro. Então o eclipse solar vai dar ajuda, assim, né? Vocês estarão nessa fase do retrógrado, mas ele vai clarear bastante, traz uma autoconfiança, traz brilho, traz uma necessidade de realização, de concretização, motivação mesmo, né? O Sol ele acentua bastante a motivação, então a motivação de vocês estará bem acentuada, bastante acentuada durante esse período e nos próximos 6 meses também, sempre considerando isso, ok? Bom, ali nós vamos ter agora no dia 9 de setembro o Júpiter ingressando em Libra. Então ele sai da casa 1 de vocês, Virgem, e ingressa na casa 2, que é a casa do dinheiro. É ótimo essa energia aí para vocês, virginianos. Júpiter é o planeta que rege a prosperidade, a expansão, o crescimento, a evolução. E passando pela casa do dinheiro e dos valores das finanças, a gente pode perceber que esse próximo período dele, aproximadamente 1 ano, pode trazer questões importantes na vida financeira, principalmente aumentos de ganhos. Os aspectos que ele vai formar aí durante o mapa de vocês vão indicar aí quais são os ajustes das necessidades de trabalho para gerar esses ganhos. Mas ele amplia muito essa possibilidade de crescimento e expansão no nível financeiro. E principalmente também no seu senso de valores, né? Vocês podem mudar alguns pontos de vista também, passa a valorizar outras coisas. E o Júpiter em Libra, ele é muito justo, ele é muito, vamos dizer, equilibrado. Para quem tem dinheiro para receber por processos judiciais, durante esse próximo ano, aí, a partir de setembro, 9 de setembro, pode ter esse resultado vindo, tá? Porque o Júpiter, ele é o grande benéfico, ele traz um aumento grande. Então, há uma possibilidade de grandes ganhos. Quem depende de receber heranças também, dinheiros que venham de questões familiares, negociações, vendas de imóveis, por exemplo, durante esse período se facilitam também, tendem a ter um caminho mais fácil, tá? Então, é uma fase favorável para tudo isso. Teremos depois, no dia 16, o eclipse lunar. A gente teve o solar, né? Então, sempre com o solar tem um lunar em seguida e vice-versa. Então, a gente tem o dia 16 de setembro. Vai acontecer na casa 7 de vocês, em 24 graus de peixes. Aí pega novamente a questão dos relacionamentos. E o eclipse lunar, ele traz algumas instabilidades no nível do compromisso, insatisfações emocionais, tem que ficar atento ao nível de humor, como está acontecendo, porque no eclipse lunar que pega ali 24 graus de peixes, peixes é um signo de água, né? Então ele já tem essa questão da sensibilidade.
com o eclipse lunar, isso se acentua. Então é um período em que as insatisfações, as instabilidades de humor, elas devem ser trabalhadas com cautela aí dentro do relacionamento, porque pode trazer aí alguns momentos oscilantes na relação para se resolver. Então tem que ficar vigilante do comportamento, para não deixar que pequenas coisas gerem bloqueios. E as insatisfações mais profundas também, elas tendem a tomar uma conta importante aí do relacionamento durante esse período, tá? Então, se está insatisfeito, isso tende a vir à tona. Essa insatisfação tende a se acentuar. Vai pedir uma postura sua, uma atitude para regularizar, para trabalhar em torno disso, tá? Depois a gente tem aqui o Mercúrio retrógrado no final ali do ano, né? No dia 19 de dezembro, o último Mercúrio retrógrado na casa, ele entra, olha, no dia 19 de dezembro e vai até o dia 9 de janeiro de 2017 no setor 5. Ele começa no 15 graus de Capricórnio e vai até o 28 de Sagitário, que é no finalzinho da quarta, tá? Então, para quem é do terceiro decanato, essa energia vai influenciar, mas lá no final, próximo do início do ano, no setor da família, né? E, de novo, conversa, essa comunicação com a família, documentos familiares, tendem a ser um ponto aí para se tratar. E, para quem é do terceiro decanato, influencia o setor dos romances, principalmente no início dessa fase, do dia 19 de dezembro, né? Então, a conversa, de novo, né, iniciou nesse ponto e volta e fecha o ano nesse mesmo ponto, né? Bem interessante, porque aí quem precisa ajustar os pontos no relacionamento, expressar melhor os afetos, rever, conversar com pessoas com quem teve relacionamentos antigos, pedir desculpas, tudo isso se acentua durante esse período. Os ajustes dentro do relacionamento que dependam da troca de ideias, da conversa, da expressão dos sentimentos, ok? Bom, pessoal, a gente tem um último ponto aqui, que é o Sol, formando uma conjunção com o Saturno em Sagitário, e os dois formando um trígono com o Urano em Áries. Isso vai acontecer na primeira quinzena de dezembro e vai influenciar fortemente a casa 4 e a casa 8, o setor de famílias, o setor de transformações, de mudanças, de perdas. Então, como é uma energia de trígono, que é uma energia favorável, vamos dizer assim, heranças que tendem a se desenrolar podem vir. Pessoas, por exemplo, familiares a quem vocês não viram há muito tempo, podem reaparecer do nada, surgindo do nada. Tá? As relações familiares que estejam em conflito mesmo, conflitos difíceis, aquelas coisas de não falar mais com as pessoas, né? Elas vão se clarear durante esse período, tá? O Sol forma uma conjunção com Saturno, então elas vão se clarear no sentido de se resolver, ok? Bom, então aqui a gente fecha a análise de previsões para o signo de Virgem em 2016. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí abaixo do vídeo no YouTube. Se vocês gostaram, cliquem aí no curtir, tá bom? E para quem não se inscreveu no canal, inscreva-se para vocês receberem as notificações dos novos vídeos. Eu vou entrar numa fase aí bem intensa aí de vídeos, porque eu estou fazendo a análise dos signos solares, as 144 combinações entre signos solares e ascendentes. Então, a gente vai ter uma bateria de vídeos aí intensa. Então, se você se inscrever no canal, você vai receber as notificações toda vez que eu postar os vídeos, tá bom? Bom, eu fico à disposição de vocês, eu agradeço a atenção, um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.